Paz e bem de Deus e justiça social. Nós estamos com um coração muito feliz, até porque já estamos na quarta ministração de treinamento e motivação para o projeto Casa de Paz. E o título da ministração hoje é A Alegria de Ser Usado por Deus. Você tem essa alegria, esse prazer de ser usado por Deus? O texto está em Lucas capítulo 10, versículo 17, que diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Palavra do Senhor. Depois de cumprirem sua missão, os 70 discípulos de Jesus voltaram possuídos de grande alegria. E essa é uma expressão muito forte, muito forte. Numa outra tradução, diz: voltaram cheios de alegria. O que também revela a intensidade, cheios, a intensidade do gozo que havia em seus corações, após terem sido usados de forma tão poderosa na obra de implantação do reino de Deus, na obra de implantação das casas de paz. Às vezes, nós ficamos paralisados pelo medo ou pela timidez e não ousamos obedecer aquilo que Deus ordena em sua palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. E nós temos, às vezes, medo por esse motivo ou por aquele outro motivo. São tantos os motivos para não obedecer a esse mandato. Num momento como o que estamos vivendo, quando o Espírito está nos dando a direção de lançarmos ao evangelismo e sairmos a campo, batendo de porta em porta, de casa em casa, em busca dos filhos da paz, precisamos encharcar a nossa mente com a motivação correta e permitir que os argumentos que realmente fazem toda a diferença sejam aqueles que vão determinar um resultado, uma colheita maravilhosa. Meu querido, minha querida, nós temos muitos motivos para dizer sim, eu vou ser um desses que vai formar dupla com alguém para a implantação das casas de paz. E por que dizer sim ao chamado de Deus? O primeiro deles, um desses motivos, eu posso dizer, é que nós devemos honrar ao Senhor e a sua ordem para a nossa vida. Eu devo honrar o Senhor e a ordem que Ele deu para a minha vida. Jesus, certa vez, Ele confrontou algumas pessoas dizendo: por que vocês me chamam de Senhor? E o texto diz que eles fazem uma colocação, mas sem medir o peso dessa colocação. Porque se Jesus é o meu Senhor, eu devo obedecê-lo, sem titubear, sem ficar pensando: mas primeiro eu vou, como já lemos, como já falamos, primeiro eu posso executar meu pai, eu posso me despedir da minha família, eu posso isso, eu posso aquilo. São tantas as desculpas. Se Ele é o meu Senhor, eu vou obedecer o que Ele diz. Faz todo sentido. Você acha que faz todo sentido? Faz todo sentido para você? Para mim faz. Ele é teu Senhor. Então obedeça. Se Ele nos deu uma ordem,
nós o desonramos quando não obedecemos. Isso já deveria ser o suficiente, uma ordem divina. E essa ordem divina deveria ser o suficiente para nos mover para a implantação da casa de paz. Nossa fé não pode ser apenas de palavra. Aí não é nem fé, porque a fé vem pelo ouvir e obedecer a palavra de Deus. Fé é a minha resposta em obediência ao que diz a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa em responder com fé, se eu respondo com fé, então eu obedeço. Parece redundante, mas eu preciso repetir isso para que você entenda de forma clara. Quem vive o segredo da obediência tem a primazia no reino de Deus e tem o segredo do sucesso. Não pense, porém, que o ministério é uma carga que eu e você não vamos conseguir carregar, porque quem garante é o próprio Senhor da colheita. Embora tenhamos desafios e lutas ao empreendermos as conquistas do reino, a verdade é que ser usado por Deus produz uma imensa alegria em nossas vidas. Por isso que eles voltaram muito felizes. Eles voltaram saltitantes, porque eles viram que o que eles estavam sendo discipulados estava cumprindo, o que eles estavam sendo ensinados, o que Jesus vinha passando para eles, Deus estava fazendo através da vida deles também, no nome de Jesus. E é exatamente isso que nós vamos fazer na Casa de Paz. Nós vamos fazer no nome de Jesus o que Jesus fazia. Para você entender melhor isso, Jesus dá uma procuração para nós agirmos no nome dele. Por isso que quando você entrar numa casa de paz, você não vai falar no nome do bispo Paulo, você não vai falar no nome da bispa Miriam, você vai falar no nome de Jesus. Você entende? Quando você serve pelo prazer de servir, a sua vida tem um poder sobrenatural. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode confirmar isso conforme o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B. O próprio Jesus suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe era proposta, não uma alegria superficial e terrena, não uma paz segundo os padrões e os paradigmas terrenos, mas uma alegria eterna, uma paz que excede a toda compreensão terrena e humana. Eu e você, nós precisamos definitivamente entender pelo menos mais 3 coisas que vai ser importante para nós abrirmos definitivamente o nosso coração para esse caminho evangelístico, para esse projeto evangelístico chamado Casa de Paz. O primeiro motivo, em primeiro lugar, é porque a colheita traz em si um sentimento de realização. Segundo o texto que está no Salmo 126, versículo 6, e 3 de João, capítulo 1, versículo 4. Pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com os frutos, porque eu vou ver fruto do meu trabalho. Veja o caso de Barnabé. Ele foi enviado pelos apóstolos a Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, lá no Campo Virgem, num tempo em que os crentes estavam sofrendo dura perseguição. Ele viu muitas pessoas se convertendo.
E qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação? Vendo a graça de Deus, Barnabé alegrou-se. Diz o texto em Atos 11, do versículo 22 ao 23. Homens e mulheres apaixonados por Deus têm prazer em ver a colheita. Apenas os que estão com o coração frio, cheio de egoísmo, como o profeta Jonas, ele declara no capítulo 3 de Jonas, versículo 10, e no capítulo 4, versículo 1, não participam desse gozo celestial, porque eles não têm prazer naquilo. Eles imaginam uma justiça, eles pensam a partir de uma justiça humana, não de uma justiça divina, não da graça de Deus, não do favor divino. Até os anjos fazem festa quando um pecador se converte, conforme o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Segunda coisa, quando anunciamos o Evangelho, infligimos uma derrota ao império das trevas. Os 70 voltaram para Jesus entusiasmados, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Lucas 10, versículo 17, parte B. E a resposta de Jesus foi mais impressionante ainda. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ou seja, quando pregamos o Evangelho, quando conquistamos casas para Deus, não só os demônios que ali estavam são vencidos, tem que ir embora, mas o próprio Satanás é derrubado, ele é destronado cada vez mais. Isso não é uma vingança maravilhosa? Isso não é uma justiça de Deus feita de forma maravilhosa? Nós que um dia fomos fustigados, castigados, oprimidos, escravizados por Satanás, e que fomos libertos um dia, fomos arrancados das trevas, e Ele nos trouxe para a maravilhosa luz, fomos arrancados da escravidão do Egito, e Ele nos trouxe para Canaã. Não é maravilhoso não só sermos salvos, mas sermos usados como instrumento de salvação para a vida de outros? O terceiro ponto e último: salvação tem um valor imensurável. Jesus disse àqueles discípulos fiéis, Jesus disse para aqueles discípulos fiéis: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus ou no livro da vida. Lucas 10, 20. Em outras palavras, pelo nosso nome inscrito no livro da vida, é um argumento maior que todos. Jesus me salvou e eu vou ficar muito feliz de Ele salvar você também. Já tem paz na minha casa e eu vou ficar feliz de que tenha paz na sua casa também. Agora imagine sermos instrumento para escrever o nome de outras pessoas lá no rol do livro da vida, no livro da salvação. Foi por isso que Jesus não se conteve em encerrar naquele momento. Diz a Bíblia: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças a Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Palavra do Senhor em Lucas 10, 21. Eu te convido a participar dessa alegria, desse prazer em semear boa semente e desse prazer também de participar da colheita, porque haverá colheita e a colheita será abundante. Nós estamos com o coração fervendo,
nós estamos pingando azeite, colocando fogo pela venta, dispostos a implantar o projeto da Casa de Paz. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem semear com a gente. Essa semana agora, a partir do apelo que está sendo feito hoje, a partir dessa mensagem, tome a decisão certa. Venha ser um trabalhador na Casa de Paz. Paz e bem de Deus e muita salvação, muita casa de paz.